Bom dia, estamos fazendo essa gravação nessa plataforma positiva, luminosa que é o YouTube, sempre claro quando bem utilizada, e assim pretendemos fazer, realizando esse teste de vídeo para o nosso canal de Estudos Espíritas da Vila Cristã. Estudos da doutrina espírita. Então, vamos lá para o nosso teste. É um vídeo preliminar que certamente vai ficar aí registrado para os nossos arquivos, para os nossos controles, né, para a nossa biblioteca de vídeos. E a gente começa com essa gravação para nos ambientarmos a esse espaço e para, mais uma vez, agradecer imensamente ao Criador, à inteligência suprema, o dom da vida, a oportunidade de estarmos preservados em condições de ver, ouvir, sentir. E nossa gratidão se expressa pelo nosso empenho, pela nossa dedicação diária de darmos um pouquinho de nós, né, facilitarmos o conhecimento dessa doutrina que é de esclarecimento e consolo, que é a doutrina espírita. Então, para todos aqueles que se aproximarem, que chegarem até esse canal, é positivo registrarmos desde já que a doutrina espírita nasceu no século XIX, saindo ali que estávamos todo o mundo, todas as sociedades, né, das revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial, século das luzes, século das descobertas, de muitas revelações, de muito avanço intelectual, de muito progresso intelectual na ciência, nas artes, né, na cultura mundial como um todo, na música, enfim, basta verificar os nossos livros de história. E o Espiritismo veio como um consolador, como Jesus nos instruiu, nos orientou, para registrar a todos nós, evidenciar com método, com abordagem científica, valorizando a razão, a racionalidade humana, a intelectualidade e a própria ciência, para nos provar, para nos evidenciar a existência da nossa dimensão espiritual. E nessa oportunidade nós tivemos, claro, como em todas as eras da humanidade, um revelador, um facilitador, que nós fraternalmente, respeitosamente chamamos de codificador, Allan Kardec, seu pseudônimo, professor Rivaux. Um professor francês que foi convidado a investigar, a duvidar, a questionar todos os fenômenos que presenciou à sua época. E esse professor veio ao mundo sob, né, uma orientação sublime, nos braços de uma família capaz, de doutos, de estudiosos, de dedicados às ciências jurídicas, e com esta criação, com este berço que lhe proporcionou muita cultura, se desenvolveu como um estudioso, como um educador formado em Yverdon, né, pela escola de Yverdon, na Suíça, dentro da metodologia de Pestalozzi. Sim, o professor do nosso codificador, Kardec, foi Pestalozzi. E em sua metodologia, Pestalozzi orientava e pregava a importância do respeito à capacidade de cada aluno e, principalmente, à força
né, a base fundamental, que era a da racionalidade pautada no amor. Então, não haveria aprendizado suficiente se nós não fôssemos estimulados a amar aquilo que estávamos enxergando, conhecendo, estudando. Então, Pestalozzi se baseia no amor, no interesse pleno, cognitivo e afetivo, para que se desdobre aí um conhecimento consolidado e devidamente construído por cada um. Não só o conteudismo, não só a memorização como ferramenta, né, de aprendizado, mas sim a reflexão, a análise, a comparação e principalmente o sentido, né, fundado na base fundamental, na base primeira de nossas vidas, de nossa existência, que é o amor, que é o interesse puro, fraterno, sublime, que cada um de nós tem dentro de si, ainda que falhos, ainda que seres imperfeitos. Nós somos todos capazes de trabalhar, de raciocinar, de agir por amor, no seu sentido mais sublime, mais amplo, né? Que é do melhor propósito, do bem comum. Então, neste momento que vivemos também uma realidade de mundo bastante desafiadora, mas que vem nos instruir e nos ensinar a necessidade de nos transformarmos, de nos modificarmos, abrimos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra codificada por Kardec para nos fortalecer, né, pelo Evangelho, pela boa notícia, pela boa nova, nesse momento de lutas, né, da humanidade, neste momento de desafio, de compreensão, né, dos porquês, das causas e do sentido de estarmos todos submetidos a uma pandemia, a uma situação que desconforta, aflige a todo mundo, mas que certamente impulsiona, né? E essa foi a revelação dos Espíritos. A condição que vivemos hoje nos impulsiona para o progresso, nos impulsiona para novos valores, para novos pensamentos que possam nos orientar, cada um na sua realidade existencial. Abrimos aqui no capítulo 28, que é a parte final do Evangelho, que nos traz uma coletânea de preces espíritas, e encontramos o item 2, que nos orienta as preces para si mesmo, para nós mesmos, e a primeira delas aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, tá? Então, já estamos a 8 minutos, vamos encerrar o vídeo em 10 minutos, esse que é o primeiro vídeo, a primeira transmissão que fazemos pelo canal de estudos doutrinários, né, de estudos do Espiritismo, dedicado aos frequentadores e a todos aqueles que participam conosco da Vila Cristã, aproveitando assim a oportunidade para registrar que a Vila é um espaço luminoso de acolhimento, de reflexão, de evangelização, de estudos e de desenvolvimento também social, cultural para a comunidade de Águas Lindas de Goiás. Então, vamos aqui a essa leitura breve e vamos começar pela instrução preliminar, que nos fala sobre as preces aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. E desde já registramos que vamos passar um pouquinho dos 10 minutos. Instrução preliminar. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai junto a um filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso no decurso das provas da vida. Fica feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando nos vê fracassar. Seu nome pouco importa,
pois pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Nós o invocamos então como nosso anjo guardião, nosso bom amigo espiritual. Podemos até mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior, pelo qual sentimos particularmente simpatia especial. Além do anjo guardião, que sempre é um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, embora menos elevados, são igualmente bons e generosos. Então vejam quanto auxílio, quanto amparo nos cercam. Vamos lá. Eles são geralmente parentes, amigos ou quaisquer pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos ajudam pelos seus conselhos e, muitas vezes, intervindo nos atos de nossa vida. Lembrando sempre que essa intervenção, ela é fraterna, sublime e, vamos dizer assim, sutil, porque ela respeitará sempre, né, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Porém, muitas vezes, somos necessitados de orientação, auxílio e intervenção. E é neste momento que estes anjos guardiões, que estes espíritos protetores, né, atuam pela misericórdia divina para, de alguma forma, criarem alertas, auxílios, consolos, para nos facilitar o progresso e muitas vezes para evitar um mal maior a todos nós. Então, queridos, continuando aqui a leitura deste nosso primeiro vídeo, que certamente já vai avançar aí 12 minutos, vamos lá. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das nossas inclinações, que os atraem para nós. Olha aí a importância da sintonia espiritual elevada, né, de todos nós, porque onde estiver o nosso pensamento, as nossas intenções, lá estaremos criando sintonias com o plano espiritual, para o bem ou para o mal. Então, a responsabilidade está sempre em cada um. A responsabilidade e a oportunidade, as condições para comandarmos o nosso amanhã, o nosso hoje e o nosso amanhã, por meio das nossas escolhas. Por isso, aquela máxima que o Evangelho nos ensina, que também foi uma das mais valiosas instruções de Jesus, orar e vigiar, orar para que tenhamos sempre a proteção, a assistência e a boa sintonia. E vigiar o que e a quem? A nós mesmos, aos nossos pensamentos e atos, para que possamos acertar mais, errar menos, para que possamos estar sempre em posição produtiva, positiva e guardando as melhores sintonias com os nossos irmãos da espiritualidade. Muito bem, queridos. Então, eu vou adiantar aqui a nossa leitura para dizer a vocês, né, desse texto, que está no capítulo 28, né, nas preces para nós mesmos, para si mesmo, para os anjos guardiões, numa fala aqui final, que nos diz que Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários nos espíritos protetores e familiares. E registrar a vocês que a prece aos anjos guardiões e espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar a intervenção junto a Deus, para pedir-lhes força para resistir às más sugestões e sua assistência às necessidades que todos nós temos da vida.
Então, eis a prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força para suportá-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não me afine com nenhum dos espíritos sofredores, dos maus espíritos, que tentarem me induzir ao mal. Iluminai minha consciência sobre meus defeitos e tirai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os distinguir para os combater em mim mesmo. Vós, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e todos vós, espíritos, irmãos, queridos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que eu me torne digno de vossa benevolência. Conheceis minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Queridos, então fica o nosso registro, esse piloto, esse primeiro vídeo do nosso canal. Que possamos aproveitá-lo também e que possamos seguir para as demais atividades. Temos uma live agora que nos aguarda. Um bom dia a todos, para aqueles que acessam em horários alternativos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que possamos então nos unir por meio dessa ferramenta tão positiva que é este canal de vídeo e que possamos nos consolar, observando sempre aquilo que temos de melhor e não de pior, observando sempre que há um comando maior, uma inteligência suprema, sublime, fundada num magnetismo universal, que coordena os astros, as estrelas, a lua, todos os planetas, e que possamos, por meio da doutrina espírita e também por meio da sua religião, de outros saberes, de outras filosofias, que possamos buscar os conhecimentos necessários para que a cada dia sejamos mais capazes de compreender um pouco mais da nossa natureza, da nossa origem e da nossa destinação, como seres da criação, como espíritos imortais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Um abraço fraterno a todos, virtual e paciente com o isolamento social e com as necessidades de calma, de reflexão que o mundo nos solicita hoje, neste momento de mundo. Vamos em frente. Um abraço.